A chama da vela bruxuleou, projetando longas, dançantes sombras contra as paredes de Damasco, mas o silêncio entre eles era mais pesado que as paredes de pedra da mansão Ashworth. Ela estava perto da janela, tremendo, não por causa do frio, mas porque ela sabia o momento que a seda escorregasse de seus ombros. A ilusão se despedaçaria. Ela era a duquesa de Ashworth agora, um título comprado com um pesado dote, mas sob a renda jazia um mapa de dor que ela tinha escondido por uma década. Ele era conhecido como o Duque de Gelo, um homem que casou por dever e desprezava sentimento. Mas quando o pesado silêncio de sua noite de núpcias foi finalmente quebrado, não foi por uma palavra, foi por um suspiro. Quando o Duque finalmente viu o que ela tentou tão arduamente esconder, o jogo mudou para sempre. Esta é a história de como um casamento de conveniência se tornou uma guerra pela verdade. Novembro, o 14, 1884, Northland, Inglaterra. As rodas da carruagem gemeram enquanto elas agitavam através da espessa, congelante lama da estrada do norte. Chuva açoitou contra o vidro enegrecido em lençóis, um ritmo violento que parecia zombar do aterrorizado batimento cardíaco da mulher sentada dentro. Lucia Wright sentou rigidamente no banco de veludo, seus nós dos dedos brancos enquanto ela agarrava a alça de sua pequena e maltratada mala de viagem. Oposto a ela sentava um estranho. Um estranho que era agora pelas leis de Deus e da coroa seu marido. Stanley Richardson, o sexto duque de Ashworth, não olhou para ela. Ele olhou para fora no abismo da tempestade, seu perfil afiado e implacável como uma face de penhasco esculpida pelo próprio vento que uivava fora. Ele não tinha falado uma palavra desde que eles deixaram a pequena igreja com corrente de ar na vila de Oak Haven 3 horas atrás. Não tinha havido café da manhã de casamento, nem brindes, nem fitas. Apenas uma assinatura em um pergaminho que parecia mais como uma sentença do que uma união. Lucia roubou um olhar para ele. Ele era terrivelmente bonito na maneira que uma tempestade é bonita antes que ela destrua um navio. Ele tinha cabelo escuro ligeiramente enrolado na nuca de seu pescoço e olhos da cor de aço. Mas foram suas mãos que atraíram a atenção dela, grandes, enluvadas em couro preto, repousando imóveis em seus joelhos. Elas pareciam poderosas, capazes, e certamente ela pensou um arrepio frio correndo por sua espinha, capazes de nojo. Ela ajustou o colarinho alto de seu vestido de viagem. Era uma modesta lã cinzenta sufocante e grossa escolhida especificamente por sua capacidade de cobrir cada polegada de pele de seu queixo a seus pulsos. Ela tinha usado isso mesmo durante a cerimônia, ignorando os sussurros das poucas testemunhas que acharam estranho para uma noiva estar tão coberta. "Nós estamos quase lá", Stanley disse de repente. Sua voz era um profundo barítono desprovido de calor. Lucia pulou seus olhos, estalando para os dele. "Sim, Vossa Graça. Você não precisa me chamar assim em particular", ele disse, ainda não virando sua cabeça. "Stanley será suficiente. Ou marido, se você preferir a novidade disso." Stanley, ela testou o nome. Isso pareceu estranho em sua língua. É um tempo formidável para um dia de casamento. Ele finalmente virou para olhar para ela. Seu olhar era crítico, varrendo sobre sua roupa monótona com um brilho de cinismo. "Isso é adequado. Este é um acordo de negócios, Lucia. Não vamos fingir que é um romance. Seu tio, o barão, exigiu suas dívidas pagas. Eu exigi uma esposa para parar a incessante importunação da minha família sobre a sucessão. A chuva meramente lava qualquer pretensão de celebração." Lucia engoliu o nó em sua garganta. Ela sabia os termos. Seu tio Arthur Wright os tinha tornado dolorosamente claros. "Você é mercadoria danificada, garota." Arthur tinha sibilado para ela apenas ontem, apertando seu braço até que ele machucasse. "O duque precisa de uma égua reprodutora, não de uma beleza. Você irá para ele. Você dará a ele um herdeiro. E você manterá sua boca fechada sobre o passado.
Se ele te enviar de volta, você encontrará as portas do salão direito barradas para você. Eu entendo o arranjo, Lucia disse suavemente. Eu não espero afeição. Stanley soltou uma curta, bem-humorada risada. Bom, porque eu não tenho nenhuma para dar. Meu coração foi enterrado 3 anos atrás, e eu não tenho intenção de desenterrá-lo. A carruagem balançou violentamente enquanto ela virava através dos portões de ferro da mansão Ashworth. Relâmpago brilhou, iluminando a propriedade por um segundo dividido. Era uma massiva, alastrada estrutura gótica de pedra cinza, com torreões que perfuravam as nuvens baixas. Isso parecia menos como um lar e mais como uma fortaleza construída para manter o mundo fora. Enquanto os cavalos retinham sobre as pedras do pátio, o pavor no estômago de Lucia se transformou em náusea. À noite de núpcias, a inevitável intimidade, ela não estava com medo do ato em si, embora ela fosse inocente. Ela estava com medo do ver. Por 10 anos desde a noite que o fogo levou seus pais e quase a levou, ela não tinha permitido ninguém ver sua pele. Nem criadas, nem médicos, nem mesmo sua própria tia. Ela tinha se vestido no escuro, se banhado no escuro, vivido nas sombras. Agora ela era esperada para se despir para um homem que tinha acabado de admitir que ele não possuía coração. A porta da carruagem foi arrancada aberta por um lacaio. Bem-vindo, lar, Vossa Graça. Vossa Graça. Stanley saiu, ignorando a chuva encharcando seu sobretudo, e ofereceu uma mão a Lucia. Ela a pegou. Sua pegada era firme, impessoal. Ele a puxou para baixo da carruagem e por um breve segundo seu corpo roçou contra o dele. Ele se sentiu como uma parede de granito. Senhora Halloway lhe mostrará a seus aposentos, Stanley disse, soltando a mão dela imediatamente enquanto eles entravam no grande saguão iluminado por tochas. O jantar será enviado para cima. Eu tenho assuntos para atender na biblioteca. Lucia o observou ir embora, sua passada longa e proposital. Ele não olhou para trás. Por aqui, minha senhora, uma governanta de aparência severa disse, aparecendo das sombras. Lucia seguiu, apertando sua bolsinha contra seu peito como um escudo. Ela tinha comprado a si mesma algumas horas, mas a noite estava vindo, e com ela a verdade. O quarto principal da mansão Ashworth estava frio. Apesar do fogo rugindo na lareira maciça, o ar segurava um frio que se infiltrava nos ossos. O quarto era masculino, decorado em mogno escuro, e verde caçador com uma cama de dossel que parecia um trono. Lucia dispensou a criada cedo, insistindo que ela podia se despir. A garota tinha parecido confusa, mas aliviada para escapar da atmosfera sombria. Agora Lucia estava diante do espelho de corpo inteiro, as velas bruxuleando atrás dela. O relógio na cornija ticou alto. Tique, tique, tique. Eram 11. Stone. Ela ouviu o pesado baque de passos no corredor. Sua respiração engasgou. Ela se apressou para apagar as velas perto da cama, deixando apenas uma única vela queimando na penteadeira distante. Ela precisava de escuridão. A maçaneta da porta girou. Stanley entrou. Ele tinha descartado seu casaco e gravata. Sua camisa branca estava desabotoada no topo, revelando uma pitada de cabelo escuro e a coluna de sua garganta. Ele parecia cansado. Ele parecia perigoso. Ele parou quando a viu de pé perto da janela, ainda totalmente vestida em sua lã cinzenta. Você não está pronta, ele afirmou categoricamente. Ele fechou a porta atrás dele, o trinco clicando com uma finalidade que fez Lucia estremecer. Eu estava esperando, ela gaguejou. Esperando por quê? Um convite. Ele caminhou até a mesa lateral e serviu-se de um copo de líquido âmbar. Brandy. Ele o engoliu em um gole. Vamos acabar com isso, Lucia. Eu não sou um homem de paciência. Ele se virou para ela, seus olhos se ajustando à luz fraca. Por que está tão escuro aqui dentro? Eu prefiro o escuro, ela sussurrou. Stanley franziu a testa.
Ele caminhou em direção a ela e Lucia instintivamente deu um passo para trás, batendo nas cortinas de veludo. Você está tremendo, ele observou, parando a 3 pés de distância. Eu te disse que não sou um monstro. Eu não pretendo te machucar, mas nós precisamos de um ar, esse é o contrato. Eu sei, ela disse, sua voz mal audível. Por favor, podemos não deixar as luzes apagadas? Stanley a estudou. Ele era um homem acostumado a conseguir o que ele queria, acostumado a mulheres que disputavam sua atenção. Esta aterrorizada criatura parecida com um rato era um enigma, mas ele era também um homem que apreciava a verdade. Não, ele disse calmamente. Eu não deito com estranhos no escuro. Se nós vamos nos casar, eu verei minha esposa. Ele estendeu a mão e pegou um fósforo da cornija, batendo-o contra a pedra. O clarão de luz era cegante para Lucia. Ele se moveu pela sala, acendendo mais 3 candelabros, até que a sala foi banhada em um quente brilho dourado. Tire o vestido, Lucia. Não foi um grito, foi uma ordem dada com a autoridade absoluta de um duque. As mãos de Lucia tremeram tão mal que ela não conseguiu trabalhar os botões em sua garganta. Lágrimas picaram seus olhos. É isso. Ele me enviará embora. Ele verá o monstro que eu sou e me jogará para fora na chuva. Stanley a observou lutar por um momento, então suspirou. Ele deu um passo à frente. Permita-me. Não, Moni gritou, agarrando seu colarinho. Ele congelou, seus olhos estreitaram. Lucia, o que é isso? Você está com medo de mim ou há algo mais? Ele não esperou por uma resposta. Ele estendeu suas grandes mãos, afastando-as dela com surpreendente gentileza. Ele começou a desfazer os botões, um por um. Lucia prendeu a respiração. Seus olhos apertados fechados. O pesado vestido de lã caiu no chão, deixando-a em sua camisola de algodão e espartilho. Vire-se, ele disse. Por favor, Stanley, vire-se. Ela virou. Ela não tinha escolha. Ela alcançou atrás de suas costas para desfazer os cadarços do espartilho, mas ele afastou suas mãos novamente. Ele desfez o espartilho eficientemente. Isso afrouxou. Ela o deixou cair. Agora ela estava em apenas sua fina camisola branca. O tecido era quase transparente na luz da vela. A camisola, ele disse suavemente. Lucia agarrou as alças. Esta era a barreira final. Ela pensou no fogo, o cheiro de fumaça, a viga em chamas que tinha caído em suas costas enquanto ela tentava arrastar sua mãe do quarto. Os meses de agonia. As elevadas saliências torcidas de pele que cobriam suas costas inteiras de sua omoplata esquerda até seu quadril, envolvendo suas costelas como as garras de um demônio. Ela abaixou as alças, a seda puxada em seus pés. Ela ficou nua, suas costas para ele, sua cabeça curvada, esperando pelo suspiro de horror, esperando pela palavra hedionda. O silêncio se estendeu. Isso continuou por 10 segundos. 20. Lucia começou a chorar, lágrimas silenciosas traçando em seu rosto. Ela envolveu seus braços ao redor de seu peito, tentando se fazer pequena. Então ela sentiu isso. Não um golpe, não um empurrão. Ela sentiu o calor de suas pontas dos dedos. Stanley traçou a linha da cicatriz em sua omoplata. Seu toque era leve como pena, quase reverente. Ele seguiu o caminho irregular da queimadura em sua espinha, sobre a pele perolada torcida que estragava a perfeição de suas costas. Lucia ofegou, seu corpo inteiro se tensionando. Quem fez isso com você? Sua voz estava irreconhecível. A frieza tinha ido embora, substituída por uma baixa intensidade vibrante. Não era nojo, era raiva, mas não nela. O fogo, ela sussurrou, sua voz tremendo. 10 anos atrás, salão direito. Eles disseram que você era desajeitada. Stanley murmurou, sua mão repousando plana contra a pele cicatrizada de suas costas inferiores, seu calor se infiltrando nela. Seu tio me disse que você estava cicatrizada de uma queda. Ele não me disse que você tinha caminhado através do inferno. Lucia virou lentamente, agarrando seus braços sobre seu peito,
ousando olhar para ele. Stanley estava olhando para as cicatrizes, sua expressão ilegível, mas seus olhos estavam em chamas. Ele olhou para cima, travando os olhos com os dela. Você escondeu isso, ele disse. Por quê? Porque eu sou feia, ela engasgou. Porque eu sou mercadoria arruinada. Meu tio disse que nenhum homem iria querer olhar para seu tio, é um tolo. Stanley a interrompeu. Sua voz era áspera, mas ele estendeu a mão, segurando seu queixo e forçando-a a olhar para ele. Não repita suas mentiras em minha casa. Ele deu um passo mais perto, invadindo o espaço dela. Ele não a cobriu, ele não desviou o olhar. Você acha que isso te torna fraca? Stanley perguntou, seu polegar roçando uma cicatriz menor perto de sua clavícula. Eu olho para esta Lucia, e eu não vejo feiura. Eu vejo sobrevivência. Você sobreviveu ao fogo. Ele pegou a mão dela e a colocou em seu próprio peito, bem sobre seu coração. Através do fino linho de sua camisa, ela podia sentir uma saliência irregular de pele dura sob suas costelas. Eu levei uma baioneta nas costelas na terra Zulu, ele disse silenciosamente. Isso quase me matou. Eu tenho uma cicatriz que combina com a escuridão dos meus humores. Nós somos um par combinado, você e eu. Lucia olhou para ele, sua respiração presa em sua garganta. O aterrorizante Duque de Gelo tinha ido embora. Em seu lugar estava um homem que a olhava não com luxúria e não com pena, mas com um súbito e feroz reconhecimento. Eu não posso ser uma esposa normal, ela sussurrou. Eu não posso usar vestidos decotados, eu não posso. Você usará o que quiser, Stanley disse. Ele pegou o roupão de seda dela da cama e o envolveu em seus ombros, puxando-o apertado, envolvendo-a como um casulo. E se alguém olhar para você com algo menos que respeito, eu os destruirei. Ele deu um passo para trás à distância, retornando. Mas a energia tinha mudado. O ar não estava mais frio. Estava carregado com eletricidade. Vá dormir, Lucia, ele disse. A cama é sua. Eu dormirei no camarim esta noite. Você não quer seus direitos? Ela perguntou confusa. Stanley parou na porta para o quarto adjacente. Ele olhou de volta para ela, sua silhueta emoldurada pela luz do fogo. Eu pego o que eu quero, Lucia. E esta noite eu quero que você descanse sem medo. Nós temos uma vida inteira para descobrir. Limpa a garganta. O resto. Ele fechou a porta. Lucia estava sozinha no centro do quarto, sua mão agarrando o roupão onde ele a tinha tocado. Pela primeira vez em 10 anos, ela não se sentiu como um monstro. Ela se sentiu vista. Mas enquanto ela subia na cama maciça, ouvindo a tempestade rugir lá fora, ela não sabia que as cicatrizes em suas costas eram apenas o começo. O fogo que as causou não tinha sido um acidente, e o homem que acabara de lhe mostrar misericórdia era o alvo da própria pessoa que acendeu o fósforo. A tempestade tinha passado pela manhã, deixando o céu um roxo machucado, que lentamente clareou para um cinza pálido, aquoso. Lucia acordou no centro da cama maciça, confusa por um momento pelo pesado dossel de veludo acima dela. Então a memória da noite anterior voltou apressada, o desvelamento, o medo e o inesperado toque da mão de Stanley em suas cicatrizes. Ela sentou-se agarrando os lençóis. A porta para o camarim estava aberta, mas a pequena cama dentro estava bem arrumada. Stanley tinha ido embora. Uma pontada de desapontamento a atingiu mais afiada do que ela esperava. Tinha a misericórdia da noite sido um truque da luz da vela. Tinha o Duque de Gelo retornado com o amanhecer. Uma batida na porta a assustou. Era a senhora Holloway, a governanta, seguida por 2 jovens criadas carregando bandejas de água fumegante e roupas de cama dobradas. O Duque pediu que você se junte a ele para o café da manhã na sala de sol, quando você estiver pronta. Vossa Graça, senhora Holloway, disse sua expressão tão ilegível como sempre,
e ele enviou por Madame Laird de York. Ela chega ao meio-dia. Lucia piscou, saindo da cama e alcançando seu roupão. Uma costureira, mas eu tenho roupas. Os olhos da senhora Holloway piscaram para o monótono vestido de lã cinzenta, jazendo em um monte no chão onde ele tinha caído na noite anterior. O duque deu instruções específicas, ele disse. A duquesa requer um guarda-roupa que convém à sua posição, não sua penitência. Ele especificou golas altas e mangas compridas, mas exigiu veludo de seda e renda intrincada. Lucia sentiu um rubor subir às suas bochechas. Ele tinha se lembrado que ele não estava tentando forçá-la a vestidos reveladores. Ele estava armando com uma armadura que era realmente bonita. Quando Lucia finalmente desceu a grande escadaria 1 hora depois, vestindo seu segundo melhor vestido, uma onda azul marinho que era apenas ligeiramente menos severa que o cinza, ela encontrou Stanley no solar. Era um quarto com paredes de vidro com vista para a limpa garganta, as charnecas, inundado com a fria luz da manhã. Ele estava sentado em uma mesa redonda lendo um jornal, uma xícara de café preto fumegando por sua mão. Ele não olhou para cima imediatamente. Bom dia, Lucia disse hesitantemente. Stanley dobrou o papel e olhou para ela. Na luz do dia, ele parecia mais afiado, mais impenetrável. A emoção crua da noite anterior estava trancada atrás de uma máscara de indiferença aristocrática. Lucia, ele reconheceu com um aceno. Sente-se, coma. Ela sentou. O silêncio era espesso, mas não hostil. Apenas cuidadoso. Eu confio que você dormiu bem, ele perguntou, passando manteiga em uma fatia de torrada com movimentos mecânicos precisos. Eu dormi. Obrigada. E obrigada pela costureira. Stanley pausou. É necessário. Na próxima semana é o baile do solstício de inverno na propriedade do Conde de Harrington. Nós atenderemos. Lucia deixou cair seu garfo. Isso retinhiu alto contra a porcelana. Atender um baile, Stanley. Eu não posso. Eu não tenho atendido uma função social desde que eu tinha 10. Pessoas olham, elas sussurram. Deixe-os sussurrar. Stanley disse, sua voz caindo 1/8. Se eles estão sussurrando sobre você, eles não estão sussurrando sobre mim. E eu preciso de uma distração. Lucia franziu a testa. Uma distração de quê? Stanley colocou sua faca. Ele se inclinou para a frente, seus olhos cinza-aço travando nos dela. Me diga sobre o fogo, Lucia. Não a dor, não as cicatrizes, a logística. Eu não entendo, ela sussurrou. Seu tio Arthur, certo? Onde ele estava naquela noite? O sangue de Lucia gelou. Ele estava em Londres. Ele chegou na manhã seguinte angustiado. Ele me acolheu quando ninguém mais o faria. Angustiado, Stanley repetiu, testando a palavra como se fosse uma moeda suspeita. E o fogo começou na biblioteca onde seu pai guardava seus livros razão. Sim, uma lâmpada a óleo tombada, o guarda disse. E você viu a lâmpada tombar? Lucia fechou os olhos, tentando alcançar através da parede de trauma. Não, eu estava no andar de cima. Eu ouvi um estrondo, limpa a garganta como trovão, mas veio de baixo. Então o cheiro. Não era apenas fumaça. O que era isso? Stanley instou. Enxofre, Lucia disse, seus olhos se abrindo bruscamente. E algo doce como amêndoas podres. Stanley recostou-se, uma sombria satisfação se instalando em suas feições. Pólvora e um acelerante. Não foi um acidente, Lucia. Foi uma demolição. As mãos de Lucia tremeram. Mas por quê? Meu pai era um bom homem. Ele não tinha inimigos. Ele tinha terra, Stanley disse sombriamente. Ele tinha as minas de carvão certas. E ele tinha um irmão que estava afundando em dívidas de jogo. Lucia ofegou. Você não pode querer dizer Arthur. Ele me criou. Ele pagou por meus tratamentos. Ele pagou pelo mínimo essencial para te manter viva e complacente, Stanley corrigiu. Ele tomou controle do fundo fiduciário que seu pai deixou agindo como seu guardião. Ele tem estado drenando as mentes secas por uma década.
E agora que você tem 21, o fundo fiduciário deveria passar para você. A menos que, é claro, você casasse. Mas ao casar com você, o dote vai para você. Lucia disse, confusão nublando sua mente. Ele perde o dinheiro. Ele me pagou um dote de 20 mil. Stanley revelou uma fortuna. Mas as mentes, a fonte da riqueza, permanecem sob sua gestão a menos que eu explicitamente audite as contas. Ele te vendeu para mim para te tirar da casa dele, para que ele pudesse continuar seu desvio de dinheiro, sem seus olhos curiosos. Ele pensa que eu sou um soldado desafeiçoado que se importa apenas com caça e ignora seus livros-razão. Stanley sorriu, uma exibição de dentes parecida com a de um tubarão. Ele está enganado. Lucia sentiu o quarto girar. O homem que ela tinha temido seu marido era o único a lhe dizer a verdade. O homem que ela tinha confiado seu tio era um monstro. Por que você está me dizendo isso? Ela perguntou. Por que? Stanley disse, levantando-se e abotoando seu casaco. Arthur está vindo aqui hoje. Ele enviou um cavaleiro esta manhã. Ele quer garantir que seu investimento está se acomodando. E eu preciso que você seja forte, Lucia. Eu preciso que você pare de ser a vítima e comece a ser a duquesa. A chegada do barão Arthur Wright foi anunciada pelo latido de cães de caça. Ele cavalgou para o pátio em um maciço garanhão preto, flanqueado por 2 cocheiros, parecendo cada polegada o patriarca preocupado. Ele era um homem grande, com o rosto vermelho e ruidoso, com uma risada que não alcançava seus olhos pequenos e suínos. Lucia estava nos degraus da frente da mansão Ashworth, tremendo no vento frio. Stanley estava ao lado dela, sua mão repousando levemente na parte inferior de suas costas, um toque que parecia possessivo e protetor. Lucia, minha querida. Arthur bradou, deslizando de seu cavalo com surpreendente agilidade para um homem de sua corpulência. Ele marchou pelos degraus, ignorando Stanley por um momento para abraçar sua sobrinha. Lucia enrijeceu enquanto seus braços a envolviam. Pela primeira vez ela sentiu o cheiro, o fraco cheiro de aguardente e tabaco velho que ela tinha associado à segurança por anos. Agora isso fez sua garganta subir. Tio, ela conseguiu dizer. Arthur recuou, segurando-a à distância. Ele escrutinou seu rosto, então seu colarinho alto. Ainda se escondendo, eu vejo. Bem, pelo menos você pegou para si mesma um duque. Esperançosamente, ele tem um estômago forte. Ele riu de sua própria crueldade. Lucia estremeceu, esperando pela vergonha a lavar. Mas ela não veio porque a mão de Stanley apertou em suas costas, a aterrissando. Senhor certo! Stanley interrompeu sua voz como um estalo de chicote. Você é bem-vindo em minha casa, mas você falará com minha esposa com respeito, ou sua visita será excepcionalmente curta. O sorriso de Arthur vacilou. Ele olhou para Stanley, avaliando-o. Ele tinha esperado o soldado sombrio e quebrado de quem todos falavam em Londres. Ele não tinha esperado esta autoridade com espinha de aço. Claro, vossa graça, Arthur disse suavemente, curvando-se. Mera provocação familiar. Lucia sabe que eu faço nela. Deveremos nós entrar? Stanley gesticulou para as portas abertas. Eu instruí o cozinheiro para preparar um almoço. Nós temos assuntos para discutir. A refeição foi um exercício em tensão. Eles sentaram na longa mesa de mogno, o silêncio pontuado apenas pelo tilintar de prata contra a porcelana. Arthur bebeu pesadamente, seu rosto ficando mais vermelho com cada copo de vinho. Então, Richardson, ele disse, abandonando as formalidades. Como está a propriedade? Eu ouço que os cofres de Ashworth estavam ficando um pouco secos bem antes de nosso arranjo. A propriedade está se recuperando, Stanley disse calmamente. Eu tenho estado revisando meus bens e os bens de minha esposa. O garfo de Arthur parou a meio caminho de sua boca. Seus bens, Lucia, tem suas roupas e seus bibelôs. O dote foi a transferência conforme acordado. O dote foi um pagamento em dinheiro.
Stanley disse, girando seu vinho. Mas as mentes certas, elas são parte da herança, não são? Lúcia é a única herdeira de seu pai. Agora que ela está casada, a tutela termina. O controle das minas deveria transferir para nós. Arthur colocou seu garfo com um tilintar. As minas são complicadas, perigosas. Uma mulher não pode gerenciar tal indústria, e você, Duque, é um homem militar, não um barão do carvão. Eu as tenho gerenciado por 10 anos. É melhor eu continuar. Eu insisto, Stanley disse suavemente. De fato, eu já enviei meu advogado, Sr. Henderson, para o escritório da Colliery esta manhã para aprender os livros. A cor drenou do rosto de Arthur, deixando-o um roxo manchado. Você fez o quê? Eu sou o Duque de Ashworth, Stanley disse, inclinando-se para a frente. Eu não deixo outros gerenciar a propriedade da minha esposa, a menos que, é claro, haja algo naqueles livros que você não deseja que eu veja. Arthur se levantou tão abruptamente, sua cadeira tombou para trás. Isso é um ultraje. Eu salvei esta garota. Eu a criei. Ele voltou sua fúria para Lúcia. É isso sua obra? Você o envenenou contra mim? Sua pequena desgraçada ingrata. Depois de tudo que eu fiz para guardar seu segredo, para impedir as pessoas de saber que aberração você é. Arthur, Stanley alertou, levantando-se lentamente. Não, Arthur gritou, apontando um dedo tremendo para Lúcia. Você pensa que ele te quer? Ele quer o dinheiro. Uma vez que ele o tiver, ele te trancará no sótão como o monstro que você é, assim como eu deveria ter feito. Lúcia sentou congelada. O rosto de seu tio estava retorcido, feio familiar. E, de repente, uma memória brilhou brilhante e abrasadora. À noite do fogo, ela estava no corredor, sufocando com fumaça, uma figura correndo pelas escadas. Não seu pai, um homem pesado. Ele tinha empurrado por ela, batendo-a na parede. Ele tinha cheirado a conhaque e tabaco. Foi você, Lúcia sussurrou. O quarto ficou silencioso. O que você disse? Arthur sibilou. Lúcia se levantou. Ela estava tremendo, mas sua voz era clara. A noite do fogo. Você não estava em Londres. Eu te vi nas escadas. Você me empurrou? É por isso que eu caí. É por isso que eu não consegui chegar até eles. Os olhos de Arthur se arregalaram. Ele olhou de Lúcia para Stanley, percebendo que a armadilha tinha se fechado. Ela é delirante, Arthur cuspiu. O trauma. Lúcia, Stanley disse, movendo-se para ficar ao lado dela, criando uma parede entre ela e seu tio. Você está certa? Eu estou certa, ela disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele os matou, Arthur zombou. Ele alcançou em seu bolso do casaco. Por um segundo dividido, Stanley pensou que ele estava alcançando por uma arma. Ele avançou, empurrando Lúcia atrás dele, mas Arthur puxou um pedaço de papel e o jogou na mesa. Você quer as minas, pegue-as. Elas estão secas de qualquer forma. Mas você nunca provará que eu estava lá. E você? Ele olhou para Lúcia com puro veneno. É melhor você cuidar de suas costas, garota. Acidentes acontecem em Ashworth também. Arthur virou e saiu furioso do quarto. Eles ouviram suas pesadas botas ecoando no salão. Então o bater da porta da frente. Stanley não o perseguiu. Ele virou imediatamente para Lúcia, segurando seus ombros. Você está bem? Lúcia estava tremendo incontrolavelmente. Ele vai voltar. Ele vai nos matar. Não, Stanley disse, seus olhos ferozes. Ele está com medo. Ele cometeu um erro. Ele admitiu que as mentes estão secas, o que significa que ele roubou a fortuna. Isso é fraude. Nós podemos prendê-lo por isso. Mas o assassinato, nós provaremos isso também, Stanley prometeu. Mas agora nós temos um problema maior. E se as mentes estão secas? Stanley disse sombriamente. Então Arthur está desesperado. Um homem desesperado é perigoso. Ele não vai apenas deixar Lúcia. Ele tem dívidas com pessoas perigosas em Londres.
Se ele não pode pagá-las com dinheiro de carvão, ele precisa pegar o dote de volta, ou ele precisa herdá-lo de volta. Os olhos de Lucia se arregalaram. Se eu morrer, o dinheiro volta para a linha certa para ele. Limpa a garganta. Exatamente. Stanley disse. Você vale mais para ele morta do que viva. Ele caminhou até a janela, observando a figura de Arthur galopar para a tarde que escurecia. Senhora Holloway! Stanley gritou. A governanta apareceu instantaneamente. Tranque os portões! Stanley ordenou. Dobre a guarda e mova as coisas de Lucia para meu quarto. Lucia olhou para ele assustada. Seu quarto? Stanley virou-se para ela. A máscara estava gone novamente. Ele parecia um guerreiro se preparando para um cerco. Você não está dormindo sozinha novamente, Lucia. Até que isso acabe, você é minha sombra. Onde eu for, você vai. Esta noite nós dormimos na mesma cama. Ele pausou, seu olhar suavizando apenas uma fração. E desta vez, eu manterei a pistola na mesa de cabeceira. Dezembro 21, 1884. A propriedade do Conde de Harrington. A viagem de carruagem para a propriedade de Harrington levou 2 horas, uma jornada feita em um silêncio que não era mais pesado, mas carregado com uma antecipação nervosa. Lucia sentou oposto a Stanley, suas mãos apertadas firmemente em seu colo. Ela estava usando a armadura que ele tinha comissionado para ela, um vestido de veludo azul meia-noite que parecia engolir a luz. Era cortado alto no pescoço, cercado por uma gargantilha de safiras que escondia a fraca cicatriz perto de sua garganta, e as mangas longas eram afiladas até um ponto em seus nós dos dedos, aparadas com renda preta. Era severo, dramático e de tirar o fôlego. Stanley a observou das sombras da carruagem. Ele estava vestido em traje de noite formal, o preto e branco austero enfatizando os ângulos duros de seu rosto. Ele não a tinha tocado desde a noite que ele declarou que ela dormiria em seu quarto. Embora eles tivessem passado todas as noites deitados lado a lado na maciça cama de dossel, eles tinham dormido como soldados em uma trincheira alertas, próximos, mas separados por uma linha invisível de propriedade. Você parece uma rainha indo para uma execução, Stanley observou, sua voz cortando através do tamborilar rítmico dos cascos do cavalo. Lucia conseguiu um sorriso fraco. É precisamente como eu me sinto. Eles olharão. Eles todos sabem os rumores, a reclusa do direito, a noiva queimada. Deixe-os olhar, Stanley disse, inclinando-se para a frente para bater sua bengala contra o assoalho. Você é a duquesa de Ashworth agora. Você supera quase todos naquela sala. Se eles olharem, você olha de volta até que eles desviem o olhar. E se eles não desviarem o olhar, ele alcançou através da lacuna e pegou a mão enluvada dela, apertando-a firmemente. Eu estarei lá. A carruagem diminuiu a velocidade, juntando-se a uma fila de veículos, enfileirando-se diante do pórtico iluminado de Harrington. O som da música de cordas flutuava pelo ar frio da noite, misturando-se com o riso da aristocracia. Quando o lacaio abriu a porta, Stanley saiu primeiro. Ele virou, estendendo uma mão para Lucia. Enquanto ela emergiu, a luz das lâmpadas a gás pegou as safiras em sua garganta, fazendo-as arder. Eles subiram a grande escadaria. O salão de baile era um mar de sedas pastel, diamantes cintilantes e o murmúrio de fofocas. Enquanto o mordomo Mor bateu seu bastão contra o chão para anunciá-los, a sala caiu em um silêncio. Sua Graça, o Duque de Ashworth, e Sua Graça, a Duquesa de Ashworth. Lucia sentiu 300 pares de olhos se voltarem para ela. Ela queria encolher, se dobrar em si mesma, como ela tinha feito por 10 anos. Mas ela sentiu a mão de Stanley em suas costas inferiores, quente, sólida e inflexível. Fique ereta, seu toque parecia dizer. Eles caminharam pela linha. Limpa-lhe a garganta. Lucia manteve seu queixo alto, sua expressão fria e distante.
Ela ouviu os sussurros ondularem pela multidão como uma brisa através de trigo seco. É aquela ela. Eu pensei que ela estava desfigurada. Olhe para aquele vestido. Parisiense, certamente ele parece atencioso. Eu pensei que era um casamento frio. Eles tinham acabado de aceitar copos de champanhe quando uma sombra caiu sobre eles. Uma entrada impressionante. Uma voz zombou. Lucia congelou. Não era seu tio, mas uma mulher. Lady Clementine Fitzroy. Uma loira marcante em um vestido de seda carmesim que era cortado escandalosamente baixo. Ela tinha sido rumores de ser a amante de Stanley anos atrás, antes que ele partisse para as guerras Zulu. Clementine, Titi, Stanley disse seu tom entediado. Você parece vibrante e você parece domesticada, Stanley. Ela ronronou, virando seu olhar predatório para Lucia. E esta deve ser a pequena rata do norte. Minha querida, você está enfaixada como uma freira. É realmente tão terrível por baixo? A respiração de Lucia engasgou. Este era o pesadelo, a humilhação pública. Stanley mudou, angulando seu corpo entre Lucia e Clementine. A duquesa prefere modéstia, ele disse, sua voz caindo para um rosnado perigoso. Um conceito que você pode achar desconhecido, Clementine. O insulto aterrissou com a precisão de uma faca. Clementine avermelhou seus olhos, estreitando-os. Tenha cuidado, Stanley. Pessoas estão dizendo que você casou uma por sua fortuna. Seria uma pena se eles descobrissem que você estava meramente desesperado. A única coisa pela qual eu estou desesperado, Stanley disse alto o suficiente para o círculo ao redor ouvir, é uma dança com minha esposa. Ele virou as costas para Clementine, estendendo uma mão para Lucia. Meu amor! Lucia apegou seu coração, martelando contra suas costelas. Ele a conduziu ao centro do chão, assim que a orquestra começou uma valsa. Stanley a puxou para perto, mais perto do que era estritamente apropriado. Sua mão espalhou através do veludo de sua cintura, sua outra mão segurando a dela contra seu peito. Eu não sei os passos. Ela sussurrou freneticamente enquanto eles começavam a se mover. Siga, bufa-me, ele murmurou, seus olhos fixos nos dela. Não olhe para eles, olhe para mim, apenas eu. E ela fez. Enquanto eles giravam, o quarto borrou em uma mancha de cor. Os sussurros desvaneceram. Tudo o que ela podia ver eram os olhos cinza-aço de Stanley, que seguravam um calor que ela nunca tinha visto antes. Ele a guiou sem esforço, sua força compensando sua hesitação. Pela primeira vez em sua vida, ela não se sentiu quebrada. Ela se sentiu sem peso. Você é linda, Lucia. Ele disse suavemente apenas para seus ouvidos. O fogo não tirou isso de você. Lucia sentiu uma lágrima traçar em sua bochecha, mas ela não a limpou. Obrigada, ela respirou. A música terminou, mas antes que eles pudessem deixar o chão, a multidão se separou. Arthur Wright estava na beira do círculo os observando. Ele estava bêbado, seu rosto ruborizado de um vermelho violento, e ele não estava sozinho. Ele estava falando com um homem alto e magro, com um nariz adunco. Sr. Silas Thorne, um notório advogado conhecido por lidar com as dívidas mais sombrias da elite de Londres. O braço de Stanley apertou ao redor de Lucia. Fique perto. Eles se aproximaram de Arthur. O barão sorriu, uma expressão molhada e desleixada. Uma performance tocante, Arthur arrastou as palavras. Verdadeiramente quase me convenceu. Nós estamos saindo. Stanley disse friamente. Ainda não. Arthur disse entrando em seu caminho. Thorne aqui tem algumas notícias interessantes sobre o fundo fiduciário. Sr. Thorne deu um passo à frente, segurando uma pasta de couro preta. Vossa Graça, ele disse, sua voz seca como poeira. Há uma cláusula no testamento do falecido Sr. Wright, uma cláusula de competência. Se o herdeiro for considerado mentalmente inapto devido a trauma, a propriedade reverte para o guardião. Lucia sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Eu não sou inapta.
Você é, Arthur Hill. Você se escondeu em um quarto por 10 anos. Você grita em seu sono. Eu tenho os registros do médico, Lucia. Os que eu paguei. Eles pintam uma imagem muito perturbadora de uma jovem histérica e instável. Stanley soltou o braço de Lucia e deu um passo em direção a Arthur. A violência irradiando dele era palpável. A multidão ofegou, sentindo a briga. Se você tentar usar registros médicos forjados para roubar a herança de minha esposa, Stanley sussurrou sua voz mortalmente calma. Eu não te processarei, Arthur. Eu te caçarei. Arthur zombou, inclinando-se perto. Você não pode protegê-la para sempre, Richardson. Acidentes acontecem. Cavalos se assustam. Carruagens viram. Aproveite a noite. Pode ser a última dela. Arthur virou e desapareceu na multidão, espinho arrastando-se atrás dele como um pássaro carregador. Stanley ficou congelado por um momento, sua mandíbula cerrada tão forte que um músculo emplumou em sua bochecha. Então ele virou-se para Lucia. Pegue sua capa, ele ordenou. Nós estamos indo para casa agora. Dezembro 22, 1884. Ashworth Mansão. A viagem para a casa do baile tinha sido um silêncio sufocante quebrado apenas pelo clique do revólver de Stanley enquanto ele verificava a câmara. A ameaça pairava sobre eles. Como as pesadas nuvens de inverno, Arthur não era apenas um ladrão. Ele era um homem encurralado. Pela manhã, o céu era um cinza ardósia machucado. Lucia encontrou Stanley na biblioteca por fazer a barba e rodeado por pilhas de pergaminho. Ele estava diante de um grande mapa de parede do condado, seu dedo pressionado contra uma mancha enegrecida na borda oriental da propriedade direita. Ele está certo sobre a cláusula, Stanley disse sem preâmbulo. Se Arthur puder provar que você é mentalmente inapta devido a trauma, a propriedade reverte para sua tutela. Ele tem 10 anos de relatórios médicos subornados para apoiá-lo. Lucia afundou em uma poltrona de couro, o veludo de seu vestido de manhã sentindo-se de repente pesado. Então ele vence. Ele pega o dinheiro e ele se desfaz de mim. Não, Stanley disse virando. Seus olhos estavam contornados de vermelho, mas eles ardiam com intensidade. Ele só vence se nós jogarmos pelas regras dele. Nós precisamos mudar o campo de batalha. Ele tocou o mapa. As minas, Arthur afirma, elas estão secas, ainda registros ferroviários do depósito. Mostram toneladas de carvão sendo enviadas sob uma empresa de fachada chamada Phoenix Exports. Ele está roubando o carvão de sua terra, vendendo-o e embolsando o lucro, enquanto diz à coroa que a mina está desativada. Como você sabe isso? Eu pedi favores no escritório de guerra. Se nós pudermos encontrar o livro Razão Físico, o real, não os livros fraudulentos que ele mostra aos auditores, nós provamos o desvio de dinheiro. Se ele é um criminoso, a tutela é nula. Stanley pegou seu pesado sobretudo. Eu estou indo para a Colliery. Eu estou vindo com você, Lucia disse em pé. Absolutamente não. É perigoso. É minha herança. Lucia disse, sua voz tremendo, mas firme. E eu estou farta de me esconder no escuro. Stanley, você me disse isso você mesmo. Stanley olhou para ela, vendo o aço que ele tinha ajudado a forjar. Ele acenou uma vez. Coloque botas quentes e traga a pistola que eu te dei. A mina de carvão certa era uma cicatriz na paisagem. Enormes montes de escória subiram como montanhas negras contra o céu, e o ar tinha gosto de enxofre. Era domingo e as máquinas estavam silenciosas, mas fumaça ondulava da chaminé do pequeno escritório de tijolos do capataz. Stanley e Lucia se moveram pelo pátio, passando por trilhos enferrujados. Stanley manteve seu corpo angulado na frente do dela, sua mão pairando perto de seu bolso. Ele chutou a porta do escritório aberta. Dentro, Sr. Griggs, o supervisor de rosto azedo, pulou de sua mesa, derrubando sua cadeira. Ele estava enfiando uma pilha de notas em seu casaco. Vossa Graça, Griggs gaguejou. Eu não estava esperando.
Claramente, Stanley disse, enchendo o pequeno quarto com sua presença imponente. Quem te pagou, Griggs Arthur? Eu não sei o que você quer dizer. Os olhos de Griggs se desviaram para o pesado cofre de ferro no canto. Stanley sacou seu revólver, colocando-o na mesa com um pesado baque. Eu não sou um guarda, Griggs. Eu sou um soldado, e eu sou curto em paciência. Abra o cofre. Tremendo, Griggs produziu uma chave de latão. A porta do cofre abriu com um gemido de dobradiças enferrujadas. Dentro jazia um único livro razão grosso encadernado em couro vermelho. Stanley o pegou, folheando as páginas. Aqui está. Novembro 1884. Saída 500 toneladas. Destino Phoenix Export. Valor 2 vimames. Ele olhou para Lucia, triunfo sombrio em seu rosto. É isso. Prova de roubo em uma escala massiva. Ele enfiou o livro em seu casaco. Nós temos o suficiente. Vamos. Eles saíram do escritório para o vento mordaz, mas eles não chegaram ao portão. Um tiro ressoou, lascando o trabalho de tijolo polegadas da cabeça de Stanley. Abaixo! Stanley rugiu, derrubando Lucia na lama atrás de uma pilha de madeira. Outro tiro ecoou, estilhaçando a madeira acima deles. Ele contratou homens. Stanley avaliou, espiando através de uma fresta na madeira. 3 deles, fuzileiros pela pilha de escória. O que nós fazemos? Lucia ofegou, agarrando o pequeno Derringer em seu bolso. Eu tenho 6 tiros. Você tem 2. Fique aqui. Stanley verificou seu cilindro. Eu vou atrair o fogo deles para que nós possamos nos mover para a carroça. Não, Stanley, não. Ele virou-se para ela, segurando seus ombros. Lucia, olhe para mim. Se um deles passar por mim, você mira no peito. Não hesite. Ele se inclinou para a frente, beijando-a forte, uma desesperada promessa de retorno. Eu te amo, ele respirou. Antes que ela pudesse processar as palavras, ele saltou sobre a madeira, correndo em direção à cobertura de uma carroça de carvão enquanto disparava sua arma. Bang! Um dos atiradores caiu. Os 2 restantes viraram seus rifles para Stanley, o prendendo no chão. Lucia observou através da madeira, seu coração martelando contra suas costelas. Então ela viu isso, um 4º homem. Ele estava rastejando ao longo do telhado da baía de carregamento, uma espingarda em sua mão, flanqueando a posição de Stanley. Stanley não podia vê-lo. Lucia não pensou. Ela se levantou, levantando a pequena pistola. Sua mão tremeu, mas ela a firmou na madeira. Ela não mirou no homem. Ele estava muito longe. Ela mirou na corrente enferrujada, segurando uma palete suspensa de sacos de carvão diretamente acima do telhado. Por favor, ela orou. Ela apertou o gatilho. A arma recuou contra sua palma. A bala atingiu o elo da corrente. Isso faiscou, gemeu e estalou. A palete, 1/2 tonelada de carvão, caiu sobre o telhado. A estrutura desabou com um rugido ensurdecedor, enviando o atirador caindo nos escombros. Stanley girou, vendo o colapso. Aproveitando a distração, ele saiu da cobertura e disparou 2 tiros rápidos. Os mercenários restantes largaram suas armas e fugiram para o nevoeiro. Silêncio retornou ao colarinho. Stanley correu de volta para Lucia, seus olhos selvagens. Ele pegou seu rosto, verificando-a por ferimentos. Você, mulher tola, brilhante. Ele respirou. Você me salvou. Lucia estava tremendo, a adrenalina saindo de seu sistema. Você disse que me amava. Stanley a puxou para um abraço esmagador. Eu amo desde o momento em que vi suas cicatrizes e percebi que você era mais forte do que eu poderia ser. Ele puxou para trás, sua expressão escurecendo. Nós temos o livro. Nós temos a prova. Agora, vamos terminar isso. Mas enquanto eles caminhavam em direção à sua carruagem, um baixo estrondo começou profundamente dentro da terra. Não era trovão. Era o chão sob eles. Corra! Stanley gritou. Eles se apressaram para dentro da carruagem assim que o chão atrás deles desabou. O poço principal da mina implodiu.
engolindo o escritório do capataz e o cofre em uma pluma de poeira preta. Arthur não tinha apenas contratado pistoleiros. Ele tinha armado os poços para explodir. Stanley observou a destruição através da janela da carruagem enquanto eles se afastavam rapidamente. Ele está desesperado, ele disse, agarrando a mão de Lucia. Ele sabe que nós temos o livro, e um homem desesperado é o tipo mais perigoso. Dezembro 22, 1884. Anoitecer. A carruagem rasgou através da paisagem que escurecia, os cavalos espumando enquanto o condutor os instigava para a frente. Dentro o ar era espesso com o sabor metálico de adrenalina e poeira de carvão. Stanley limpou fuligem de seu rosto, sua outra mão agarrando o livro razão de couro vermelho, como se fosse uma relíquia sagrada. Ele vai correr, Stanley disse, sua voz rouca. Uma vez que ele veja a mina destruída e perceba que nós sobrevivemos, ele irá para a costa. Não, Lucia disse, olhando para fora para a sebe de Ross, sua expressão atipicamente dura. Ele é um homem ganancioso, Stanley. Ele não sairá sem os títulos ao portador. Stanley franziu a testa. Que títulos? O legado de minha avó. Já guardados no cofre em salão direito. Ele não os confiaria a um banco, e ele certamente não os deixará para trás. Stanley bateu no teto da carruagem. Mude o curso para o salão direito. Não poupe os cavalos. O salão direito surgiu da névoa como um dente podre escuro salvo por uma única luz bruxuleante na ala oeste. A biblioteca, Lucia sussurrou. Ele está lá. A carruagem derrapou até parar. Stanley verificou seu revólver recarregado durante a viagem e chutou o trinco da porta da frente da mansão com força brutal. A madeira estilhaçou e eles irromperam no saguão. A casa cheirando a mofo e velhos segredos. Eles correram em direção à biblioteca. Dentro, o quarto estava em caos. Livros foram puxados de prateleiras, papéis espalhados pelo tapete persa. No centro do quarto, iluminado por uma grande lâmpada de querosene, estava Arthur Wright, enfiando freneticamente pilhas de papel em uma mala de viagem. Ele olhou para cima, congelando enquanto eles entravam. Acabou, Arthur, Stanley disse apontando o revólver para o peito do barão. Nós temos o livro razão. Nós sabemos sobre a Phoenix Exports. Acabou. Os olhos de Arthur se desviaram entre eles, um sorriso nervoso parecido com um tique tremendo em sua boca. Você sobreviveu. Você é mais difícil de matar do que vermes. O jogo acabou, Lucia disse entrando na luz. Sua voz não tremeu. Você matou meus pais. Você me queimou. Você vai para a prisão. Arthur riu um som irregular. Prisão por quê? Um trágico acidente 10 anos atrás. Eu tenho amigos poderosos, garota. Não pelo acidente, Stanley disse, segurando o livro razão. Por fraude contra a coroa. Eles enforcam homens por menos. O rosto de Arthur se contorceu em uma máscara de ódio puro. Ele olhou para Lucia com clareza venenosa. Você deveria ter morrido naquele fogo, ele cuspiu. Eu te observei queimar. Eu te ouvi gritando. Foi o som mais doce que eu já ouvi. Lucia estremeceu, a memória a invadindo, o calor, a dor. Por que? Ela sussurrou. Por que você os odiava tanto? Porque ele tinha tudo, Arthur rugiu. O título, o dinheiro, a esposa perfeita, e eu tinha seus restos. Eu merecia isso. Sua mão se moveu rápido como um relâmpago. Ele não alcançou por uma arma. Ele pegou a lâmpada de querosene e a arremessou. Não! Stanley gritou. A lâmpada estilhaçou contra as pesadas cortinas de veludo. O óleo espirrou e o fogo subiu pelo tecido seco com um rugido aterrorizante, instantaneamente separando Arthur da porta com uma parede de chamas, limpa na garganta. Se eu não posso ter isso, Arthur gritou, recuando em direção às portas francesas. Ninguém terá. Ele está escapando, Stanley gritou, protegendo seu rosto do calor intenso. Vá! Lucia gritou,
empurrando Stanley em direção ao vilão. Pegue-o! Eu pegarei os títulos! Lucia, o fogo. Eu não tenho mais medo de fogo. Ela chorou, seus olhos em chamas. Vá! Stanley hesitou uma fração de segundo. Então correu através da lacuna nas chamas, derrubando Arthur assim que ele quebrou o vidro das portas francesas. Eles caíram para fora no gramado molhado. Lucia estava sozinha no quarto em chamas. O calor era escaldante. Isso desencadeou todo o instinto em seu corpo para se encolher e se esconder. O fantasma da menina de 10 anos que ela tinha sido gritou em sua cabeça. Corra, Lucia! Esconda-se! Lucia Wright manteve sua posição. Ela olhou para o cofre aberto atrás da mesa e viu o maço de títulos. Ela caminhou através da fumaça. Ela não correu. Ela pegou os títulos, apertando-os contra seu peito. Uma viga em chamas do teto gemeu e caiu, bloqueando a porta principal. Ela estava presa. Ela olhou para a janela estilhaçada onde os homens tinham caído. Envolvendo sua capa de veludo ao redor de sua cabeça, ela respirou e correu. Ela saltou através do fogo, sentindo o calor lamber seus calcanhares, e saltou através da janela quebrada. Ela aterrissou na grama molhada, rolando para extinguir as faíscas em sua bainha. Quando ela olhou para cima, Stanley tinha Arthur preso ao chão, batido em submissão. Stanley olhou para cima, terror em seu rosto. Quando ele viu Lucia levantar da grama, manchada de fuligem, mas segurando os títulos, ele desabou para trás em seus calcanhares, soltando uma respiração irregular. Lucia caminhou até eles, olhando para seu tio, então para o inferno consumindo a casa. O lugar de seus pesadelos estava virando cinzas. Deixe queimar, ela sussurrou. Stanley se levantou e envolveu seus braços ao redor dela, enterrando seu rosto em seu cabelo. Eles estavam silhuetados contra as chamas, observando o passado desaparecer. Maio 15, 1885. O sol estava quente no terraço da mansão Ashworth. Os jardins estavam em plena floração, um tumulto de glicínias roxas e rosas brancas. Lucia sentou em um banco de pedra lendo uma carta. Ela usava um vestido de seda lavanda pálida. As costas eram cortadas em forma de V, não escandaloso, mas baixo o suficiente para revelar as cicatrizes prateadas e irregulares que crestavam suas omoplatas. Ela não usava mais golas altas, ela não se escondia mais. Stanley saiu carregando 2 copos de limonada. Ele pausou, admirando a maneira como a luz do sol pegou seu cabelo. Boas notícias, ele perguntou. Lucia sorriu. Do advogado, Arthur foi sentenciado. 20 anos de trabalho duro na Austrália. Ele nunca retornará. Justiça, Stanley disse sentando ao lado dela. Ele estendeu seus dedos, traçando a borda da cicatriz em seu ombro, um toque aterrador. A estação começou em Londres. Há uma gala na próxima semana. Lucia olhou para ele. Você está perguntando se eu quero ir? Eu estou perguntando se você quer mostrá-los, Stanley disse beijando sua testa. Mostre a eles que o Duque de Ashworth não casou apenas uma sobrevivente, Sir. Ele casou uma guerreira. Lucia tocou a cicatriz em seu ombro, então olhou para o homem que a amava. Não apesar disso, mas por causa da força que isso representava. Sim, ela disse suavemente. Vamos, eu acho que eu gosto bastante da luz agora. O vento soprou através do jardim, carregando o cheiro do verão e o som de um futuro que pertencia inteiramente a eles. E essa é a história de Lucia e Stanley, de uma transação fria na chuva para um fogo que queimou as mentiras do passado. Eles provaram que cicatrizes não te tornam feia, elas te tornam uma sobrevivente. Eu realmente espero que você tenha gostado desta dramática recontagem. Se esta história te moveu, ou se você quer ouvir mais romances históricos com reviravoltas sombrias e personagens fortes, por favor, me faça um grande favor. Aperte esse botão de curtir agora mesmo. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com um amigo que ama um bom romance.
E não esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca uma história. O que você pensou da transformação de Lutia? Me diga nos comentários abaixo.